O prêmio de segurança da Comissão de Petróleo e Gás do Texas bateu na parede com um estrondo que ecoou pelo meu escritório. 20 anos de serviço e agora estavam entregando minhas chaves para um garoto que provavelmente não saberia distinguir uma válvula de pressão de uma cafeteira. Andrea, do RH, estava parada ali com uma caixa de papelão nas mãos, evitando me encarar enquanto aquele tal de Brandon Shaw analisava meu espaço como se estivesse escolhendo móveis novos. Meu nome é Frank Pearson, tenho 48 anos. 2 décadas atrás, quando deixei a Marinha, passei a manter a refinaria da Lone Star Petroleum funcionando de forma segura. Comecei no chão de fábrica, como técnico de manutenção, e fui subindo setor por setor. Nunca tive diplomas chamativos, só trabalho duro e conhecimento suficiente para impedir que pessoas virassem estatística em explosão industrial. Deixe-me explicar como tudo começou. Em 1999, recém-saído do meu serviço a bordo do USS Constellation, eu precisava de emprego. A disciplina e a atenção aos detalhes adquiridas nos meus 4 anos como auxiliar de mecânico me ajudaram, mas o trabalho civil era outro universo. A Lone Star me contratou para o turno da madrugada na refinaria, graxa nas mãos, luvas rasgadas e aprendendo cada cano e válvula daquela estrutura gigantesca. Aqueles primeiros anos ensinaram lições que não estavam em nenhum manual. Vi veteranos cometerem erros que poderiam ter matado pessoas. Vi o que acontece quando alguém ignora protocolos para bater metas de produção. No meu 3º ano, já produzia relatórios de incidentes que preveniam acidentes, em vez de apenas descrever o que tinha dado errado depois. O antigo gerente de segurança, Bill Rodrigues, que não tem qualquer parentesco com o inspetor Rodrigues, percebeu isso. Ele me convidava para acompanhar as reuniões com a OSHA. Frank, dizia ele, você pensa como esses sistemas funcionam. Isso é raro. Quando Bill se aposentou em 2008, eu era a escolha óbvia para assumir o lugar dele. Eu não tinha formação em administração, mas conhecia cada parafuso da instalação e cada norma que regulava nosso trabalho. Foi nessa fase que construí os relacionamentos que definiriam minha carreira. O inspetor Rodrigues, a filha dele, Maria Rodrigues, havia começado a colaborar informalmente com alguns projetos da Comissão Estadual e Thompson da área ambiental. Para mim, eles não eram burocratas com prancheta. Eram profissionais tentando fazer o certo, e eu os tratava com respeito. Lembrei da filha do inspetor Rodrigues entrando para o exército. Quando o marido da Maria sofreu um infarto, enviei flores. Nada disso era bajulação. Era consideração. Eles já tinham visto todas as manobras que empresas usavam para economizar em segurança e reconheciam quando alguém levava o trabalho a sério. Com o tempo, a confiança que construímos se tornou essencial. Eles nos avisavam sobre mudanças de regulamentação, comentavam tendências do setor e, às vezes, até alertavam sobre inspeções surpresa. Em 2015, nosso histórico era impecável. 0 infrações graves, pouquíssimos apontamentos e, quando aparecia algum problema, resolvíamos sem enrolação. Outras refinarias na região acumulavam multas de milhões, enquanto nós passávamos limpos por todas as auditorias. Os executivos adoravam os resultados. Os trabalhadores confiavam em mim porque sabiam que eu estava realmente ao lado deles. Era um sistema que funcionava. Até esta manhã. Ele tem um MBA de Harvard, murmurou Andrea, ainda desviando o olhar. Você entende, Frank. O conselho quer novas abordagens, métodos modernos de avaliação de risco. Brandon entrou no meu escritório usando um terno que provavelmente custava mais do que muitos dos meus funcionários ganham em uma semana. Frank, certo? Brandon Shaw. Fui um dos 5% melhores da minha turma na Harvard Business School. Estou muito animado para modernizar seus protocolos de segurança com metodologias de análise preditiva e foco em dados. 20 anos. 20 anos em que evitei que essa refinaria se tornasse uma cratera no deserto texano. Eu conhecia cada válvula, cada ponto de pressão, cada inspetor que cruzou nossos portões. Estive na cerimônia de despedida da filha do inspetor Rodrigues. Sabia que as costas do Thompson travavam todo inverno por causa dos tempos em que trabalhou nas plataformas.
Jackson, nosso coordenador de logística, que eu conhecia há mais de uma década, passou meses afastado quando a esposa fez tratamento contra câncer, e eu ajustei toda a escala para que ele pudesse cuidar dela. Para mim, segurança nunca foi apenas papel e norma. Era gente, relações, confiança. Eu havia prevenido pelo menos 23 violações graves que poderiam ter destruído financeiramente a empresa. Evitei mais de 150 milhões em possíveis multas e custos de remediação. E agora estavam entregando todo o meu trabalho para um garoto porque ele tinha 3 letras importadas depois do nome. A placa sai fácil, disse Brandon, já batendo de leve na porta. Posso mandar fazer outra amanhã. Algo mais moderno. Diretor de análise de segurança soa bem. Sem argumentar, abri a gaveta e peguei meu registro de segurança. 2 décadas de anotações manuscritas sobre cada inspeção, cada quase acidente, cada lição aprendida, à força. Anotações pessoais sobre preferências dos inspetores, detalhes familiares, observações técnicas que nos mantinham preparados para qualquer mudança regulatória. Coloquei o caderno na caixa ao lado das fotos que Andrea juntava sem jeito. A equipe da OSHA chega às 14, murmurei, usando o formato de 14 horas como sempre fiz. Velhos hábitos salvam vidas, literalmente. Nós damos um jeito, disse Andrea, ajeitando minhas canetas no que antes era minha mesa. Vão mesmo. O inspetor Rodrigues vai liderar a inspeção surpresa hoje. A filha dele, Maria, acabou de voltar da 3ª missão no Afeganistão e está lutando para se readaptar à vida civil. As costas dele estão péssimas por causa daquela lesão antiga que ele teve quando trabalhava em plataformas nos anos 90. Ele toma café preto com 2 cubos de açúcar e é extremamente metódico, e espera que quem cuida da segurança esteja por dentro dos novos protocolos de emissão de vapores que a OSHA divulgou mês passado, aqueles que ainda nem foram anunciados oficialmente. Brandon riu, girando o anel de formatura de Harvard. Eu decorei o Manual Federal de Segurança na semana de integração. Acho que dou conta de uma inspeção rotineira. Assenti uma única vez, coloquei meu crachá sobre a caixa e fui embora. Todo o andar ficou em silêncio completo quando eu passei pela área principal. Jenny, da contabilidade, levou as mãos à boca. Carlos, da manutenção, olhava fixamente para suas botas de biqueira de aço como se elas guardassem um segredo que ele não podia dizer. Leo, do departamento de engenharia, apenas balançou a cabeça. Nenhum deles precisou dizer nada. Seus rostos já diziam tudo. Eles sabiam exatamente o que estava prestes a acontecer. O que Brandon e o conselho não entendiam é que administrar a segurança de uma refinaria não é decorar manuais, é compreender que cada válvula, cada manômetro e cada regra aparentemente simples existe porque alguém, em algum momento, morreu quando aquilo não foi seguido. A equipe da linha de produção sabia disso. Eles me viram entrar em espaços confinados para checar soldas pessoalmente, ignorar metas de produção quando as margens de segurança ficavam apertadas e discutir com executivos que queriam forçar equipamentos além do limite seguro. Às 12h30, eu estava sentado dentro da minha caminhonete no estacionamento, observando os veículos da OSHA se aproximarem do portão principal pelo para-brisa. 3 SUVs brancas do governo, todas com placas oficiais. Rodrigues caminhava à frente com a postura cansada, típica de quem carrega décadas de inspeções nas costas, literalmente, enquanto os inspetores mais jovens levavam os equipamentos. Aquilo deixava claro que não seria uma inspeção comum, mas sim uma auditoria abrangente. Do tipo capaz de suspender as operações por semanas, se encontrassem algo sério. Pouco depois, meu celular começou a vibrar. Mensagens da equipe, todas carregadas de pânico. Carlos. Frank, o Rodrigues não fala com ninguém além de você. O Brandon tá perdendo a cabeça. Jenny. Eles estão exigindo documentos dos últimos 3 anos. O Brandon não acha nem metade. Leo. O Rodrigues acabou de perguntar sobre os padrões novos de emissão. O Brandon respondeu: quais padrões? Desliguei o celular e voltei a observar a movimentação. Pelas janelas do escritório principal, dava para ver o pessoal correndo como se o prédio estivesse pegando fogo. E, de certa forma, era isso mesmo. Um incêndio metafórico consumindo a arrogância
e deixando apenas lições caras para trás. Às 13h15, Sarah, a assistente do CEO, saiu disparada do prédio como se os sapatos de grife tivessem virado foguetes. Quando me viu, atravessou o estacionamento sem se importar que o calor texano provavelmente estivesse derretendo sua maquiagem. Ao chegar à janela, parecia ter corrido uma maratona. "Frank, por favor." Ela ofegou, apoiando as mãos na porta da caminhonete. "O Rodrigues está ameaçando fechar tudo. Ele não fala com ninguém além de você. O Brandon tentou mostrar o diploma de Harvard e o Rodrigues virou as costas e saiu." Olhei para o relógio. Então, como tá indo o MBA para todos eles? Se você já foi prejudicado por alguém que acha que diploma vale mais que competência, conhece a sensação. Aquele instante em que percebem que cometeram o maior erro corporativo da vida. Satisfação nem começa a descrever. Rodrigues nos deu exatamente 20 minutos para trazer você de volta, ou ele vai emitir uma violação crítica e recomendar a suspensão imediata das operações. Continuou Sarah, suando. Você tem noção do impacto disso no preço das ações, nas nossas taxas de seguro, na licença de operação? Tenho, respondi. Talvez calmo até demais para a situação. Durante meu tempo ali, mantivemos um dos melhores históricos de segurança do Estado. Cada violação prevenida poderia gerar milhões em prejuízos acumulados, multas, reparos e perda de produção, sem contar as vidas que poderiam estar em risco. Os olhos de Sarah se arregalaram ao perceber a extensão do estrago que haviam causado. "Frank, diga o preço." "Vice-presidente executiva de operações, seu escritório de volta, salário dobrado, o que você quiser. O Sr. Garrett autorizou oferecer qualquer coisa." Ela disparou. Olhei para as torres da refinaria pelo para-brisa, lembrando dos anos de chamadas às 3 da manhã, simulações de segurança nos fins de semana e discussões por orçamento com executivos que tratavam equipamentos de segurança como gastos dispensáveis. "Me diga uma coisa, Sarah. Foi o Garrett que teve a ideia de me substituir? Ou o conselho pressionou por alguém com um diploma de Ivy League?" "A presidente do conselho, Patricia Manning, liderou tudo", admitiu ela, com a postura profissional começando a ruir. "Ela dizia que precisávamos de profissionalismo na gestão de segurança. Alguém com formação que entendesse estruturas modernas de avaliação de risco e lidasse com as agências em um nível mais alto." As aspas que ela fez ao dizer "nível mais alto" me contaram tudo. Patricia Manning havia entrado no conselho 3 meses antes, cheia de experiência em empresas de tecnologia. Nunca pisara em uma refinaria. Nunca vira o impacto real de ignorar uma norma. Nunca presenciou pessoas se machucando porque alguém queria melhorar números trimestrais. Olhei novamente para o relógio. Faltavam 15 minutos antes de Rodrigues emitir a infração e a seguradora começar a questionar por que demitimos o diretor de segurança justamente no dia de uma inspeção decisiva. "Sarah, é o seguinte. Quero o cargo de vice-presidente executivo de operações, reportando diretamente ao CEO sem passar por comitês. Aumento de 60% no salário, meu escritório do jeito que era antes e quero o Brandon como meu assistente por no mínimo 6 meses para aprender como segurança funciona de verdade." "Feito", ela respondeu na hora, aliviada. "E mais uma coisa", acrescentei quando ela começou a se virar. "Quero que Patricia Manning admita o erro na frente de toda a diretoria, publicamente." Sarah hesitou, finalmente dividida entre lealdade e desespero. "Isso é demais, Frank. Ela é a presidente do conselho." "Então prepare uma explicação convincente para os acionistas sobre por que fomos fechados pela OSHA no mesmo dia em que demitimos o único cara que conseguiria evitar isso." A matemática era simples. O orgulho de Patrícia ou a sobrevivência da empresa. Até um MBA de Harvard entenderia essa conta. 4 minutos depois, atravessei o portão principal. Minhas botas de bico de aço ecoavam no concreto. Não com pressa, mas com a certeza de quem sempre pertenceu àquele lugar. Executivos se alinhavam nos corredores como se tivessem visto um fantasma retornar.
O erro deles estava prestes a virar uma lição dolorosa. Rodrigues estava na sala de conferências A, braços cruzados, com 2 inspetores júniores ao lado, todos com a típica expressão de quem preferiria estar em qualquer outro lugar. Assim que me viu, sua expressão rígida relaxou o suficiente para mostrar que ainda havia sintonia entre nós. "Por pouco, Frank", disse ele, checando o relógio oficial no pulso. "Trânsito na I-45", respondi com um meio sorriso. "E como a Maria está se ajustando à vida civil? Imagino que a volta tenha sido difícil." O rosto dele se iluminou como o de qualquer pai quando perguntam da filha. "Ainda acordando às 3 da manhã e esperando ataques de morteiro." Ela comenta que a comida aqui é muito melhor do que as rações do exército, mas sente falta da rotina rígida de lá. Está pensando em usar o benefício educacional para veteranos do exército para cursar engenharia. Garota inteligente. Diga a ela que o curso de engenharia de petróleo da UT é excelente, caso ela queira seguir por esse caminho. Rodrigues concordou com um leve aceno e logo em seguida seus olhos se voltaram para Brandon, que estava parado segurando uma pasta de 3 argolas com as mãos claramente trêmulas. O rapaz parecia prestes a enfrentar um pelotão de fuzilamento, em vez de uma simples inspeção de segurança. "O seu substituto aqui tentou me explicar sobre os novos sistemas de monitoramento de emissão de vapor que vocês supostamente instalaram", disse Rodrigues, naquele tom neutro que inspetores usam quando não acreditam totalmente no que estão ouvindo. "Vocês afirmaram que implementaram protocolos avançados de detecção de vazamentos em toda a instalação." Assenti, consultando a documentação oficial no meu celular. "Implementamos, Rodrigues, mas apenas nas unidades de armazenamento de produtos químicos da categoria 3, e somente depois da aprovação nas avaliações de impacto ambiental adicionais que o seu departamento liberou no último trimestre. A modernização completa ainda está prevista para a fase 2, dependendo das novas diretrizes federais que serão divulgadas no próximo mês." Rodrigues ergueu a sobrancelha, desta vez realmente impressionado. "Vejo que você acompanhou bem de perto o processo regulatório. Eu participei da elaboração dos comentários da indústria sobre esses mesmos protocolos da fase 2, respondi. Submeti esses documentos ao grupo de trabalho do Instituto Americano de Petróleo em fevereiro. O que Brandon não compreendia, e que nenhuma escola de negócios ensina, é que conformidade regulatória não é memorizar regras. É entender para onde a legislação está indo, quem está moldando essas decisões e por quais motivos. Passei 20 anos não apenas cumprindo regulamentos, mas também ajudando a estruturá-los por meio de grupos de trabalho setoriais, associações profissionais e contribuições diretas para agências reguladoras. Nas 4 horas seguintes, acompanhei Rodrigues e sua equipe em cada sistema crítico da refinaria. Começamos na sala de controle, onde apresentei nossa configuração de monitoramento em tempo real de diferenciais de pressão, variações de temperatura e concentrações de gás. Brandon seguia atrás como um cachorro perdido, anotando tudo freneticamente enquanto eu explicava a lógica por trás de cada protocolo. "Esse limite de alarme parece muito conservador", observou o inspetor Williams, um dos inspetores júniores da equipe de Rodrigues que participava da visita acompanhando o processo. "O padrão da indústria permite uma variação de 15% antes de acionar alertas." "Definimos o nosso em 8%, expliquei, mostrando dados históricos nos monitores. Há 3 anos, tivemos um incidente em que os limites padrão teriam detectado tarde demais. A pressão do sistema subiu 12% acima do normal, antes que nosso limite reduzido detectasse o problema. A investigação revelou que a vedação de uma válvula estava se desgastando mais rápido do que o previsto pelo fabricante. Williams anotava tudo como se estivesse prestando vestibular." "E qual foi o protocolo de resposta?" "Desligamento imediato e controlado da unidade afetada, inspeção completa e substituição de todas as vedações daquele lote em toda a fábrica. Custou cerca de $300 mil em tempo de inatividade e peças, mas evitou algo com potencial de destruição muito maior." Rodrigues apenas assentia. Esse era o tipo de gestão de segurança antecipada que impedia inspetores de cavarem fundo demais. Quando eles percebem que você já está 3 passos à frente, começam a focar mais na documentação do que em encontrar falhas escondidas. Visitamos o local de forma metódica. Tanques de armazenamento, unidades de processamento, equipamentos de emergência,
estações de monitoramento ambiental. Em cada ponto, apresentei Rodrigues aos membros da equipe pelo nome, perguntei sobre suas famílias e demonstrei que eu entendia não só os aspectos técnicos, mas também o lado humano da operação. Ei, Carlos! Chamei nosso técnico de manutenção sênior quando passamos pela casa de bombas. Como está seu filho na faculdade? Na lista de honra de novo, Frank. E aquela carta de recomendação para a bolsa que você fez foi essencial. Rodrigues acompanhou essa interação com aprovação genuína, daquelas que não se fabricam. Ele já havia visto muitos gerentes que sabiam as normas de cor, mas tratavam os funcionários como componentes substituíveis. A diferença entre seguir regras e criar uma cultura sólida de segurança é algo impossível de ensinar em aula. Brandon estava tendo uma aula prática perfeita sobre relações industriais. Quando chegamos ao trailer de resposta a emergências, mostrei equipamentos que ele nunca tinha visto. Detectores especializados, aparelhos de monitoramento atmosférico, rádios de evacuação. Cada dispositivo desses custa cerca de $15 mil, mas eles não valem nada se os funcionários não souberem usá-los. Como você acha que deveremos testar esse equipamento? Perguntei. Brandon olhou para o aparelho como se fosse tecnologia alienígena. Calibração regular, seguindo as instruções do fabricante? Isso é manutenção, não teste. Carlos, mostra para ele. Carlos acionou o sinalizador de emergência e, em 90 segundos, 6 membros da equipe estavam totalmente equipados, executando simulações como se suas vidas dependessem daquilo, porque algum dia podem depender. Rodrigues observava tudo com atenção redobrada, agora mais curioso do que desconfiado. As perguntas dele mudaram. Não buscavam mais irregularidades, mas tentavam entender nossa metodologia. É assim que você percebe que uma inspeção virou a seu favor, quando o inspetor passa a perguntar como vocês fazem, em vez de vocês estão fazendo certo? Quando encerramos a visita, Rodrigues reuniu a equipe para a avaliação preliminar. Brandon estava pálido, suando uma camisa cara e ainda segurando a pasta cheia de teoria que não tinha lhe ajudado em nada. Mas eu já não estava pensando apenas em passar na inspeção. Durante aquelas 4 horas caminhando pelas instalações, explicando protocolos e mostrando nossa cultura de segurança, eu vinha desenvolvendo algo muito maior. Um plano para garantir que ninguém voltasse a duvidar do valor da verdadeira experiência. Quando Rodrigues finalmente concluiu que estávamos não apenas em conformidade, mas dignos de elogio pela gestão proativa de riscos, o CEO, Garrett, me chamou à sua sala como se dependesse disso para respirar. E, honestamente, provavelmente dependia. Frank, isso foi... Você nos salvou, disse ele, afrouxando a gravata como quem acabou de escapar por pouco de um problema enorme. Você era insubstituível. Vocês cometeram um erro, respondi, me acomodando na cadeira diante da mesa de mogno. Sim, cometemos. Um erro sério. Agora vamos discutir como resolver isso de uma vez. Mas Garrett não fazia ideia do que eu realmente vinha planejando durante toda a inspeção. O que nenhum deles percebia era que eu não estava apenas salvando o dia. Eu estava reunindo munição para algo muito maior. Nas 2 semanas seguintes, recuperei sistematicamente não só a minha autoridade, mas ampliei meu alcance mais do que jamais o tivera. Meu novo cargo veio com uma sala de canto 2 vezes maior, reporte direto ao CEO e controle orçamentário que me tornaram uma das figuras mais influentes da empresa. Enquanto isso, Brandon estava recebendo a maior lição da vida. Eu o levava a todas as reuniões de segurança, conferências regulatórias, encontros informais com inspetores. O garoto era inteligente, isso eu sempre reconheci. Na 3ª semana, ele parou de mencionar Harvard e começou a fazer as perguntas certas sobre como as relações industriais funcionam de verdade. Por que você se lembrou da preocupação do inspetor Williams com o monitoramento atmosférico de 18 meses atrás? Perguntou Brandon, depois de uma reunião especialmente técnica. Expliquei. Williams tinha formação em engenharia química antes de entrar para a OSHA. Quando um inspetor com esse nível técnico levanta uma preocupação, mesmo que de forma informal, você presta atenção. Aquele comentário casual nos salvou de uma infração séria durante a inspeção de hoje. Brandon anotava tudo como se a carreira dele dependesse daquilo.
Com certeza, ninguém ensina esse tipo de inteligência relacional em Harvard. Nenhuma escola de negócios te dá 20 anos de construção de confiança, eu disse. Mas dá para aprender bastante em 6 meses se você prestar atenção e deixar o ego de lado. Certa noite, trabalhando até tarde no meu escritório reformado, comecei a montar as últimas peças do meu plano. Durante anos construindo relacionamentos com inspetores de segurança por todo o Texas, aprendi algo valioso. A informação circula nos dois sentidos. Quando você conquista a confiança dos órgãos reguladores, às vezes eles compartilham preocupações sobre outras instalações, preocupações que empresas espertas observam. Abri meus arquivos confidenciais e comecei a rascunhar o e-mail que mudaria tudo. Ao longo de 2 décadas, documentei violações de segurança nos nossos 3 maiores concorrentes, Apex Drilling, Gulf Coast Petroleum e Titan Energy. Erros e práticas que investigadores federais vinham apurando discretamente há meses. Na manhã seguinte, convoquei uma reunião de emergência do conselho. Patricia Manning entrou com a expressão de quem preferia ser fuzilada, cercada por executivos que não conseguiam me olhar nos olhos. Quero discutir nossa posição competitiva à luz dos recentes eventos regulatórios. Comecei, entregando pastas lacradas a cada conselheiro. Patricia abriu a dela primeiro, e a cor saiu do rosto dela. O que estou vendo, Frank? Perguntou Harrison, um dos membros, com a voz trêmula. Evidências de que nossos 3 maiores concorrentes vêm violando sistematicamente protocolos federais de segurança e subornando funcionários regulatórios de nível médio para ignorarem problemas críticos. Respondi calmo. Especificamente, a Apex falsificou dados de monitoramento atmosférico por 18 meses. Explanei. A Gulf Coast operava tanques acima dos limites de pressão. A Titan despejava resíduos industriais em desacordo com as diretrizes da EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. A sala explodiu em sussurros nervosos. Harrison ergueu os olhos da pasta, arregalados. Como você obteve isso? Perguntou ele. Por meio de relacionamentos, respondi simplesmente. As mesmas relações que Patrícia tratou como menos valiosas que um MBA. Investigadores federais vinham juntando provas contra essas empresas há meses. Eles nos mantiveram informados graças à confiança que construímos ao longo de 20 anos. Cliquei para o próximo slide da apresentação. Essas empresas enfrentariam acusações federais nas semanas seguintes. Quando isso acontece, temos 2 opções. Opção A: cooperar como testemunhas colaboradoras, compartilhando nossa experiência técnica para ajudar os investigadores a entender as violações, o que nos dá imunidade e acesso potencial a contratos governamentais quando os concorrentes forem suspensos. Opção B: ser investigados junto com eles. Sem alguém de confiança dos federais para atestar nossa conformidade, seríamos suspeitos por associação até que se provasse o contrário. As mãos de Patrícia tremiam enquanto folheava os documentos. Garrett inclinou-se para frente absorvendo a ideia. Você está dizendo que nossa cooperação poderia eliminar nossos 3 maiores concorrentes? Perguntou ele. Estou dizendo que nossa expertise, minha expertise, pode nos posicionar como a operadora mais confiável do Texas quando a lei federal entrar em vigor, respondi. Fiz pausa para que absorvessem. Distribuí um segundo conjunto de pastas, o plano de expansão do Departamento de Segurança, minha indicação ao cargo recém-criado de diretor de riscos e uma recomendação para que eu integrasse o Conselho Consultivo Federal de Segurança do Petróleo, como representante da indústria. A votação foi unânime. Até Patrícia, diante da escolha entre seu orgulho e a sobrevivência da empresa, votou a favor. 3 semanas depois, as acusações federais vieram à tona. Como previsto, as ações dos concorrentes despencaram com a exposição das violações. A Lone Star Petroleum, posicionada como líder cooperativa com práticas exemplares, viu seu valor de mercado subir 45% em uma semana. Eu estava sentado no escritório executivo ampliado, assistindo à cobertura jornalística do CEO da Apex sendo algemado, quando Brandon bateu na porta. Seu mandato de 6 meses como vice termina amanhã, disse eu quando o vi entrar. Criei uma vaga, diretor de inteligência regulatória. Reporta diretamente a mim, tem autonomia significativa e exige tanto formação quanto comprovada capacidade de gerir relacionamentos.
Os olhos de Brandon se abriram. Você está me oferecendo uma promoção? Perguntou ele. Estou oferecendo a chance de conquistá-la. O cargo começa com um período probatório de 6 meses, tempo em que você terá que provar que aprendeu o que venho ensinando. Por que você faria isso depois do jeito que entrou aqui? Indagou ele. Olhei para a refinaria através da janela, o trabalho da minha vida, e respondi. Porque a melhor vingança não é só destruir inimigos, Brandon, é transformar o sistema que os criou. Naquela noite, recebi um telefonema do Conselho Consultivo Federal de Segurança do Petróleo. Excelente trabalho limpando a indústria, Frank, disse o presidente. O conselho formaria um comitê para revisar as normas de segurança do setor. Precisavam de alguém que entendesse os dois lados, conhecimento técnico e relações regulatórias, alguém com integridade. Ao desligar, coloquei minha antiga placa de identificação ao lado de uma nova na gaveta. Frank Pearson, diretor de riscos e membro do Conselho Consultivo Federal de Segurança. Nada mal para alguém sem um MBA. Se você já foi descartado por não ter as credenciais que pedem, espero que a história do Frank o lembre. Experiência importa. A vitória mais saborosa não foi só recuperar o cargo, foi provar que expertise de verdade não se substitui por diplomas. Às vezes, a melhor vingança é mostrar exatamente o quanto eles nunca entenderam o seu verdadeiro valor. A história de Frank expõe uma verdade, incômoda, porém universal. Empresas frequentemente confundem aparência com competência. Em um mundo onde diplomas reluzentes e metodologias da moda parecem valer mais do que décadas de experiência real, pessoas como Frank se tornam invisíveis, até que a ausência delas provoque um incêndio impossível de apagar. O texto também revela o valor das relações humanas em ambientes de alto risco, mostrando que segurança não é apenas norma, mas memória, empatia e responsabilidade compartilhada. Cada detalhe técnico conhecido por Frank, cada conversa informal com inspectores, cada sacrifício pessoal fora do horário de trabalho formou um mosaico de confiança que nenhuma escola pode ensinar. A queda repentina dele mostra a fragilidade das decisões corporativas. Já seu retorno evidencia como o respeito não se impõe com títulos, e sim com história, coerência e caráter. E no fundo deixa a pergunta: quantos Franks são ignorados todos os dias até que tudo esteja prestes a desmoronar? A maior lição é clara. Empresas que desprezam a experiência real pagam caro. Segurança, seja industrial, humana ou emocional, exige sensibilidade, conhecimento profundo e relacionamento genuíno com quem está na linha de frente. Frank demonstra que a autoridade verdadeira nasce da responsabilidade vivida, não de crachás luxuosos. Brandon, embora inteligente, precisava aprender que decisões críticas não podem ser guiadas apenas por teoria. O conselho, movido por vaidade corporativa, quase destruiu a própria empresa ao acreditar que um MBA substituiria 20 anos de convivência com riscos reais. A virada de Frank mostra que quando alguém combina competência com integridade, torna-se insubstituível, mesmo quando tentam substituí-lo, e reforça que humildade, escuta e respeito constroem bases muito mais duradouras do que qualquer modismo corporativo. Em última análise, a história nos lembra: a experiência não é custo, é investimento. Agora me diz, em que momento você percebeu que a situação estava definitivamente fora do controle e por quê? Você acha que Frank deveria aceitar o novo cargo e jogar o jogo corporativo ou usar tudo o que sabe para virar esse tabuleiro de vez? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você acompanhou essa história até aqui, deixe o seu like para fortalecer o canal e se inscreva para mais narrativas intensas como esta. Sua participação faz toda a diferença.